Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Olá, querida criança, aqui é o Frei Gilmar e eu vim apresentar o programa Conversando com as Crianças. A cada domingo, nós escutamos o Evangelho, meditamos sobre o Evangelho para que possamos compreender mais a mensagem do Senhor. E hoje, a Igreja celebra o 19º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida criança, logo no início do Evangelho de hoje, Jesus diz assim: depois da multiplicação dos pães. Ou seja, Jesus realizou aquela multiplicação dos pães em que a multidão ficou saciada, ficou satisfeita. Depois Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Ou seja, eles entraram na barca e foram pelo mar. Jesus ficou sozinho, rezando, conversando com o Pai. Depois, a barca já estava longe da terra e veio aquela agitação das ondas. E por volta das 3 horas da manhã, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Ou seja, Jesus dominava o mar, dominava a agitação do mar. Depois, o que foi que aconteceu? Os discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre o mar, eles ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." Ou seja, eles estavam com muito medo. Quem tem muito medo vê fantasma, não é verdade? Fica apreensivo. Então, Jesus disse para eles: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Aí Pedro, como sempre, o que foi que ele disse? "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Aí Jesus disse: "Vem, Pedro." Pedro foi, mas o que foi que aconteceu? Quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Vejam só, quando Jesus subiu no barco, o vento se acalmou. O que esse Evangelho tem a nos ensinar? Que diante das tempestades da vida, nós precisamos ter Jesus no nosso barco, na nossa vida. Quem tem Jesus na sua vida terá uma vida tranquila. Não que não tenha dificuldades, terá dificuldades, mas agirá com
tranquilidade, porque Jesus ensina a viver desta maneira. Por isso, querida criança, quando você estiver passando por alguma dificuldade, se alguém da família estiver doente, no dia de prova, reze, peça a Jesus que esteja no seu coração para que você tenha a calma necessária para enfrentar os desafios da sua vida. Amém. Agora convide quem está aí perto de você, o papai, a mamãe, o coleguinha, o irmãozinho, a irmãzinha, para juntos rezarmos a oração do Santo Anjo. Vamos lá? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Chegou o momento do alô. Quero mandar um alô para todas as crianças que fazem parte do Texto com as Crianças. Eu andei visitando a comunidade da Cachoeira da Pasta, que já tem o Texto com as Crianças. Também estive na comunidade do S, celebrando a abertura dos festejos em preparação para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E lá estava também o Texto com as Crianças de algumas comunidades. Também celebrei em São Domingos, em Caridade. E lá também nós tivemos a presença do Texto com as Crianças de São Domingos, de Pató, de Renguengue. Então, muito agradecido pela participação das crianças nestes momentos. Também quero mandar um abraço para Edna, para Maria Isis, para todas as crianças que sempre estão nos acompanhando. E agora nós queremos pedir a bênção de Deus sobre você, sobre sua família, para que você tenha uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco das Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você e até o próximo, se Deus quiser. Tchau! Hoje é domingo, dia do Senhor. Olá, querida criança. Todos os domingos, a partir das 10h30, nós estamos aqui com o programa Conversando com as Crianças no canal do YouTube TV Santuário de São Francisco das Chagas, com o Chiquinho e com a Clarinha. Isso mesmo, a gente conta com a presença de todos vocês para nos acompanhar o nosso programa Conversando com as Crianças. Isso mesmo, esperamos todos vocês todos os domingos aqui com a gente. Tchau! Tchau, tchau!